Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 23, Sempre Convosco, na segunda parte. Certa noite, em que a alegria invadiu os corações no serviço da verdade, Frei Gil disse aos seus companheiros, com bom senso: Irmãos em Jesus Cristo, não podemos, em momento algum, nos esquecer das palavras de Pai Francisco, com as suas belas advertências, porque, por enquanto, estamos pisando em flores. Estamos sendo domados e respirando o clima da fraternidade. Por enquanto, meus irmãos, estamos vivendo em família na satisfação peculiar às crianças. Porém, a realidade não será esta. É bom que pensemos no que aconteceu com o próprio Cristo quando foi levado até o Calvário. Passados alguns dias, foram assaltados em viagem por ladrões profissionais que, nada encontrando, rasgaram-lhes as roupas e atearam fogo em seus poucos pertences, e ainda os espancaram sem piedade, dizendo-lhes em altos brados que eles fossem trabalhar, porque, se os encontrassem novamente sem dinheiro, matá-los iam. Frei Gaspar ficou uns dias revoltado, pois nunca tivera antes suportado tão brusca agressão. Seu coração pedia perdão para aqueles homens ignorantes, mas o seu raciocínio ordenava a desforra e pedia vingança. Todavia, com o passar dos dias, acalmou-se pela força do exemplo dos companheiros, e o Evangelho ia sendo pregado por onde passavam, deixando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em maior evidência. Em Apulia, foram denunciados e presos por vários dias, depois foram soltos por nada a ver contra sua conduta, mas sofreram fome e agressões. Quando já acostumados aos sofrimentos alimentados pela fé, certificaram-se de que todas as forças de que dispunham vinham de Deus e de Cristo, pelas vias do próprio coração. Quando caminhavam de Lecce para Tarento, no golfo de mesmo nome, no mar Jônico, abeiraram-se de um casarão que o tempo começara a destruir. Era um velho castelo, de repouso de família, nobre, e eram recuadas. Atormentados pela chuva e estropiados pelas longas caminhadas, pediram pousada. Morava ali uma família, não menos sofredora, que, encontrando o velho palácio em ruínas, ocupou por lhe faltar abrigo. Entraram e sentiram-se felizes pela acolhida e pela simplicidade da velha residência, notando que lugar não faltava para que todos se abrigassem. O homem, muito gentil, pediu-lhes desculpa, dizendo: Senhores, estou aqui com minha família, escorraçados pela sociedade, onde não podemos ficar devido às enfermidades contagiosas que sofremos. E tirou com tristeza um pano que encobria seu rosto. Vejam como estou. Seja feita a vontade de Deus, não podemos mesmo morar onde as pessoas são sadias, porque essa doença é contagiosa. Se quiserem ficar aqui, para nós é um grande prazer, pois não temos com quem conversar e gostaríamos de ter notícias de outros lugares. Mas para o seu bem, acho que deveriam partir procurando outro pouso, porque poderão sofrer as consequências de sua imprudência. Notaram o rosto do homem e se compadeceram. Já tinha tido contato com muitos leprosos, mas como aquele, nunca. Jamais tinham visto tamanha degeneração física no rosto de uma pessoa. 2 dos frades tiveram vontade de retirar-se e ir embora, por impulso natural do ser humano. Não obstante, a conduta dos demais fez com que se aquietassem na postura de cristãos. O chefe da família continuou a dizer com humildade: Vejo que são homens de Deus e que passam provações pelo estado em que se apresentam. Se aceitarem, a casa é suas. Fiquem à vontade, porque também fomos acolhidos aqui por bondade de Deus. Frei Gil, feliz pela acolhida, discorreu com discernimento. Caro irmão, que Deus te abençoe com sua família. Fazemos parte de uma comunidade cristã cujas raízes o nome já indica. Se alicerçam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As diretrizes foram traçadas em espírito e verdade pelo nosso pai Francisco de Assis, homem de profundo amor e de comprovada vivência na caridade e no desprendimento. Portanto, estamos bem nessa casa de Deus, somos todos de paz.
Necessitamos de pousada, mas nada queremos que não possa nos dar. O sono para nós é grande reparador de forças e ao amanhecer iremos em busca do alimento por reconhecer que Deus é Pai e nunca deixa seus filhos passar necessidades do essencial. Não te aflijas, podes dormir sossegado, que nos acomodaremos muito bem aqui. Quanto à doença a que te referes, fica sossegado, pois não temos receio. Talvez sejamos mais doentes do que tu. Portanto, a doença da alma é bem pior, e todos estamos à procura do Cristo para nos sarar. O leproso, ao ouvir as palavras de Frei Gil, emocionado e sem encontrar palavras, chorou. Frei Gaspar, impaciente por conhecer seus familiares, já estava com o coração predisposto a amá-los. Ele, percebendo os pensamentos do franciscano, disse comovido: Até agora, meus senhores, não tive coragem de lhes mostrar minha família. Pelo estado calamitoso dos meus entes queridos, não sofro por mim tanto quanto por eles. Por Deus, meus senhores, eles sofrem demais. No entanto, ao vê-los aqui conosco, parece-me que novo ânimo invadiu meu coração, novas esperanças colidem com minhas torturas, e a confiança em Deus está viva. O leproso, anônimo, recebeu mais conforto dos outros frades e foram todos dormir. No dia seguinte, foi novo dia para aquela família. Os frades ficaram conhecendo todos e verdadeiramente Mike, oh, ai, ele fica se lambendo, gente, peraí, para, não pode, não reclama não. O leproso recebeu mais conforto dos outros frades e foram todos dormir. No dia seguinte, foi novo dia para aquela família. Os frades ficaram conhecendo todos e verdadeiramente eram acentuado o estado de decomposição provocado pela doença. Dilacerando os corpos, observando-se a falta de membros que nunca mais se recomporiam. Frei Gil e Frei Ângelo sentiram a necessidade da presença de Pai Francisco naquela casa de sofredores, mas como chamá-lo? E as distâncias. Como resposta, Frei Gil lembrou-se do que lhes dissera Pai Francisco na ocasião em que partiram, e repetiu para Frei Ângelo: Ide, meus filhos, que estaremos sempre juntos, pela força do dever e da oração. Frei Ângelo deixou escapar lágrimas dos olhos nascidas da saudade, força poderosa que se interliga à outra maior, o amor das pessoas que se amam verdadeiramente. Frei Gil, confortado pela lembrança de Pai Francisco, falou confiante: Já que estamos cumprindo nosso dever diante do nosso próximo Frei Ângelo, essa noite vamos orar todos juntos na paz de Deus, para que possamos sentir a presença de nosso Pai Francisco em espírito e verdade, e na paz de Deus, de Jesus e de Maria. Alguns dos frades eram dados à pesca, e foi o que fizeram durante o dia. À tarde, a alegria foi enorme, os pescadores pescaram muito e voltaram carregados. Outros trouxeram frutas e variadas sementes da natureza, e foi uma festa na casa do doente. Todos comeram dentro de um ambiente de pura fraternidade. Os frades ajudaram na limpeza do casarão, ao qual o asseio deu um aspecto de alegria. Frei Gil falou com disposição: Meus filhos, desejo agora completar o nosso dia de trabalho com uma oração conjunta, agradecendo a Deus pelo teto que nos acolhe e pelo que nos deu de alimento. Fazendo assim, nos lembramos igualmente de Pai Francisco, que vela por nós sem cessar. Frei Gil pediu ao dono da casa que trouxesse para o salão todos os familiares, para que, com eles presentes, fosse maior o prazer de orar. O chefe da casa não se fez rogado. Forrou o piso com velhas esteiras e transportou, um a um, em seus ombros estragados pela doença, sem perder confiança e sempre disposto a ajudá-los com alegria. Frei Bernardo tomou a palavra com simplicidade, dizendo: Senhor, estamos reunidos nessa casa como servos que podereis usar para os trabalhos que vos convier. Estamos sem nosso guia, a quem tanto amamos e respeitamos, e vos pedimos, Senhor, permite que ele fique mais perto de nós pelo amor que gravou nos nossos corações. Estamos diante de uma tempestade familiar. Como podem, num lar só, reunir tanto infortúnio?
tanta dor e tanta tristeza. Deus, se for do vosso agrado, repartiremos conosco a cruz dessa gente, que nos abriu portas dessa casa, fazendo-nos sentir uma parte da família. Aliviai, Pai, a dor dessas criaturas e colocai no coração desse homem o ânimo necessário para que ele possa lutar pelo pão de cada dia nessas crianças, essa mulher diante de tanto desconsolo, não sabemos como pedir a vossa misericórdia, nem como estender as mãos diante de vós. Compadecei-vos de todos nós nessa angústia sem comparação. Eu vos peço, quase sem forças para vos falar, que nos ajudeis para que haja um intercâmbio entre nós e o nosso Pai Francisco, porque ele sabe consolar, suas mãos podem ser as mãos de Jesus e sua palavra de Cristo, que poderá vir pelas vias de seu verbo. Essa é a nossa esperança, porque para vós não há o impossível. Abençoai o nosso querido Pai Francisco, onde ele estiver, para que ele possa estar conosco nesse momento. Confiamos na vossa bondade e na vossa misericórdia. Esperamos que seja feita a vossa vontade, e que a nossa Mãe, Maria Santíssima, esteja também conosco para o bem dessas criaturas. Francisco de Assis, no momento em que Frei Bernardo orava, encontrava-se no rancho de luz. Falando aos seus companheiros, silenciou-se por um momento e pediu aos irmãos para que orassem em conjunto enquanto ele estivesse orando. E dado um momento, Francisco foi tocado por duas mãos luminosas e se fez dois. O seu corpo material permaneceu junto aos companheiros e ele, em estado de graça, em corpo espiritual, saiu levado por duas mãos que o conduziram com toda a bondade, ouvindo em tom de harmonia espiritual: meu filho, devemos acudir, mesmo que distante, aos que sofrem. O Espírito atende onde quer que seja, para que Deus seja presente, aonde for chamado, a socorrer em nome da caridade. A força do amor é tão grande que é a lei que nos dividamos para nos tornar um sol, na unidade do seu poder, alcançando seus raios vários horizontes, onde a dor se transforma em prece. Aquele que tudo fez e que tudo nos criou, por amor. Continue em oração, porque ela, na educação dos sentimentos, é força nova que se transforma em asas, em impulsos de vencer distâncias, como relâmpagos estendidos nos espaços. Alguns dos seus filhos espirituais esperam por teu carinho e por teu trabalho em favor de uma família que sofre o peso de muitos infortúnios transformados em chagas. Sofrem o peso da tristeza transformado em lamúria e o peso da dor transformado em desespero. Acode, Francisco, aquele pai de família que é a chave da esperança para os demais, cuja dor é a porta da libertação para que ela própria se transmute em liberdade e em alegria no futuro. Deixo tudo em tuas mãos para que elas façam o que for conveniente. Entrego-te as bênçãos da luz, para que com ela afastes as trevas daquele lar, em nome de Deus. Francisco notou em plena consciência que chegaram ao casarão onde estavam seus discípulos que tinham viajado para que o evangelho fosse conhecido. O poverelo de Deus ficou entre os sofredores e sentiu o que deveria fazer. Frei Bernardo, ainda em silêncio, olhou para o Frei Domingos e em profundo sono soltava uma massa esbranquiçada pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. E aquela massa imponderável foi em direção a Francisco em espírito, dando-lhe forma. E o mestre apareceu aos discípulos na suavidade dos sentimentos. Francisco guardou em silêncio todos que ali estavam. O homem de Assis avançou para junto do chefe da casa, como lhe tinha recomendado a voz que o conduzia, ajoelhou-se frente ao enfermo, levantou as mãos para o alto e fez sentida a prece ao Criador, empregando todas as suas possibilidades para que o Cristo operasse naquilo que ele deveria fazer. Francisco, envolvido em encantadora luz verde brilhante, com estrias de um dourado sem precedentes, atendeu ao pensamento de alguém invisível. 2 canais de luz partiram de Francisco para o doente, cujas chagas foram desaparecendo como por encanto. Era a magia da fé buscando a vontade maior. O homem sentia que aqueles raios de luz visitavam todo o seu corpo no carinho peculiar às mãos do santo e ouvia uma voz como nunca ouvira em sua vida: a tua fé te curou.
Francisco levantou-se como um sol que brilhava dentro da casa, abriu os braços em gratidão a Deus e nada falou. Desapareceu como apareceu. Frei Domingos, como que acordado, disse em voz alta para que todos ouvissem: Eu vi, Pai Francisco, eu vi, Pai Francisco. E os discípulos e os familiares juntos choraram e cantaram hosanas a Deus, pelo milagre testemunhado por todos. O chefe da família, sentindo-se curado, perdeu a voz por instantes e abraçou os frades como se fossem filhos que há muito não via. Frei Gil, com a voz embargada, falou emocionado: Meus irmãos, Deus tem recursos para nos atender quando acha conveniente. Tudo está perto quando o amor se manifesta em nossos corações. Devo convidar em nome de Deus ao nosso Frei Custódio e Frei Alpino a ficarem juntos a essa família o tempo que for necessário, para que a fé seja a luz deste lar e para que o ânimo se aposse desses irmãos na luta de cada dia, enquanto nós outros avançamos caminhos, porque o Evangelho tem urgência do nosso concurso em outras bandas. Façamos, meus irmãos, da palavra e da vida o Evangelho vivo e acordemos quem estiver morto. Depois encontrar-nos-emos na paz do Senhor. E partiram. E ali, naquele velho castelo, foi instalado um serão evangélico todos os dias. E a alegria foi dominando o ambiente, fazendo esquecer todo tipo de infortúnios. Os próprios doentes não se lembravam mais da enfermidade, porque o amor apaga a guerra e acende a paz. E a gente chora. Não tem outro jeito. Olha o nariz, como é que fica vermelho. Eu choro pelo nariz, gente. Eu nunca vi isso. Eu sou uma pessoa muito esquisita. Eu não choro pelo olho, eu choro pelo nariz. A gente que tem comorbidade e que tem pouca fé como eu, a gente sofre demais. Outro dia eu fechei o livro, já tinha parado de ler para vocês, e eu falei: Senhor, será que realmente acontece? Eu já li aquele livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que é do Sérgio Cherce Júnior, com o Dr. Ludwig. Eu li aquele livro inteirinho e fui ganhando fé, fui ganhando motivação, fui ganhando energia. Fechei o livro, passou, fui lendo outros, e aquilo adormeceu dentro de mim. A fé não foi para frente. Aí a gente lê outras coisas que fortalecem essa fé, que buscam essa motivação e dá aquele up. Aí daqui a pouco cai de novo. A gente que tem pouca fé é terrível, gente. A gente sofre muito, sofre muito. Não é fácil ser como eu sou. E eu não indico isso para ninguém. Bendito seja aqueles que têm fé de verdade. Esses sofrem muito menos, porque seja lá o que for que incomoda, sabe que vai passar, como o Chico, né? Colocava a plaquinha em cima lá da cama dele, tudo passa. E tem a fé no futuro, que aquele momento de adversidade, de intranquilidade, tudo aquilo ali é para o nosso bem. Acaba que são ensinamentos que nós precisamos passar para nos fortalecer, para mudar nossas rotas e nos transformar em seres melhores. E enquanto eu estava falando da família, né, de leproso, eu estava lembrando, a família não queria que eles ficassem lá porque é uma doença contagiosa. E aí eu lembrei de um caso lá em Pirapitingui. Eu recebi orientação do coordenador do trabalho, que a gente ia lá no hospital e nas casas de pessoas que tinham a hanseníase, né, os leprosos, que a gente muda o nome, mas é a mesma coisa. Leproso é por causa, né, da superstição, como é que fala? Do preconceito lá atrás, né, de que o nome leproso deixou de ser usado. As pessoas têm preconceito com esse nome. Aí passaram a usar hanseníase, mas é a mesma coisa. Aí a gente foi visitar essas pessoas que tinham hanseníase, e é um bairro, né, o Pirapitingui é um lugar enorme, com casas, com hospital, com igreja, com tudo que tem num bairro tem lá. Mas é um lugar só de leproso, só pessoas que têm hanseníase. E aí o coordenador falou: olha, gente, nós estamos indo lá, dentro do hospital, vocês vão entregar as bolachinhas, o material de higiene pessoal para cada doente que tiver internado.
conversa com eles, se eles pedirem para fazer uma oração, faça uma oração a eles, né? Mas não tenha contato físico, porque é uma doença que pega, é contagiosa. E eu, São Tomé que sou, fui seguir a ordem do coordenador até certo ponto, mas teve um apartamento que eu entrei e a cama estava virada a porta aqui, eu aqui na porta, como que eu vou explicar para vocês? Eu aqui de pé na porta e de frente para minha cama, com o pé do doente próximo de mim, né? A cabeça dela estava lá na janela. Só que ela levantou a cabeça e deu um sorriso, que aquele sorriso não tem como. Qualquer um no meu lugar eu tenho certeza que faria o que eu fiz e muito mais. Eu não lembrei de doença, eu não lembrei de nada. Quando eu vi o sorriso daquela mulher, eu já estava montada em cima dela. Eu fui lá e abracei ela como se fosse um reencontro. Aquele sorriso dela me encantou. E aí, o que eu achei estranho, que eu abraçava ela. Ela levantava a parte do pescoço dela e eu abraçava por trás do pescoço dela. Mas o resto não se mexia. Ela não me abraçava. Eu falei assim, engraçado, ela foi tão simpática, né? Sorriu pra mim e não me abraça. Mas deve ser por causa da doença, ela não quer fazer isso para não me transmitir a doença, né? E aí eu sentei na beirada da cama dela, porque não tinha nenhuma cadeira de visitante, ali ninguém fica. Aí eu sentei na beiradinha da cama, ela falou assim, pode sentar aqui na beiradinha da minha cama. Aí eu peguei, então, sentei na beiradinha da cama e ali, colada nela, colada nela. Conversei de tudo um pouco, quanto tempo que a senhora tá aqui, né? A senhora tem um sorriso lindo, a senhora tem família, a senhora tá precisando de alguma coisa, a senhora quer que faça uma prece. E ela muito educada, muito carismática, e eu só ria com ela. A mulher me fazia rir. E eu ria de alegria e eu ria de nervoso, porque a minha vontade era de pegar ela no colo e levar embora. É uma pessoa assim que é incrível, gente. São coisas assim que acontecem que você não consegue explicar. Ainda mais eu que sou Santo Tomé, aquele momento eu não sabia explicar. Um momento mágico. Um bem-querer, alguém que você só tá vendo ali pela primeira vez, pelo menos nessa encarnação, né? Aí passou o meu coordenador na porta e me viu sentada na beira da cama daquela doente. Ele só fez assim, Patrícia. Eu olhei, na hora eu lembrei e falei, ai, eu não podia estar aqui, eu não podia estar colada nela. Falei, só falta eu ficar doente agora, ou tomar uma carcada dele. Aí, sabe quando você fica naquela saia justa, sem saber o que fazer? Eu olhei pra ele e falei, vem aqui, chefe. Vem ver que mulher linda, que sorriso lindo. Aí eu comecei a tentar trazer ele pro meu lado, pra ele entender o porquê que eu tinha sentado ali. Porque realmente a mulher era encantadora demais. Não tinha como. Ele viu tudo, o que eu vi, ele também viu, porque eu trouxe ele pra perto. Mas ele foi e falou assim, Patrícia, tem outros trabalhos pra gente fazer, vamos, né? Eu falei, então já tô indo, mas não saía do lugar, né? Todo mundo fazendo trabalho até dobrado lá por minha falta e eu fiquei ali com ela. Quando foi embora, né, que eu tinha que ir embora, eu fui pro corredorzinho que tinha lá no hospital, tinha um murinho naquele corredorzinho, eu sentei no murinho, gente, e eu danei a chorar. E chorei com gosto, que nem criança. Aí veio uma moça, que é do centro, que estava lá no trabalho, sentou do meu lado e falou, Patrícia, você não pode ser esponja, você não pode pegar o problema dos outros. Eu falei, não tô pegando problema, a questão é que eu não quero deixar ela ir. A questão é que eu gosto dela. Mas Patrícia, ela pode passar doença, né? Uma outra vez que a gente vier, você visita. Eu falei, não, mas vai demorar pra gente vir. Eu precisava ter um telefone, eu precisava ter um contato. Eu queria falar mais com ela. Eu gosto dela, né? E aí nós tivemos realmente outra oportunidade de voltar. Chorei muito pra caramba quando eu saí de lá, porque eu não tinha contato dela, não conseguia esse contato. Mas aí a gente voltou lá. E quando nós voltamos, a enfermeira falou pra mim, nossa, ela adorou te conhecer. E ela melhorou um pouquinho a saúde dela por um bom tempo, naquela esperança de que você ia voltar para ver ela. Ela ficou muito, muito feliz mesmo com a tua visita. Deu uma animada boa.
mas a doença já estava muito avançada. Ela já não tinha mais pernas e braços, ela só tinha o tronco e a cabeça. A doença já tinha corroído ela pra caramba. E aí, quando eu voltei para ver, ela já não estava mais lá, né? Já tinha partido para o plano espiritual. Mas eu não peguei a doença. E aí eu lembrei dessa questão que está sendo falado aqui no texto. Que o que faz o corpo ter doença é o espírito. O espírito doente traz doença para o corpo. Então não seria o encontro de pessoas, né, o cara que tem lepra com o cara que não tem, que vai transmitir a doença. Se esse que não tem a lepra vai abraçar o que tem lepra, mas dentro dele tem amor, se dentro dele não tem a necessidade dele ficar doente porque ele é uma pessoa boa e ele não precisa passar por essa provação, ele não vai ser contaminado, né? É que a gente, por a gente ser Santo Tomé, né, e por a gente não ser tão bonzinho assim, dá medo do contágio, porque a gente pode pegar sim. Pelas nossas imperfeições morais, a gente pode pegar uma doença contagiosa. Mas se a gente não tiver imperfeição moral, se nós formos um espírito mais superior, ou pelo menos um espírito voltado apenas para o bem, não tem como você se contaminar com uma doença. Porque a doença ela só aparece para quem precisa dela. E aí cai na questão do que eu estava falando comigo mesma, quando eu terminei uma outra leitura que eu fiz com vocês. Será que acontece, de fato, essas curas? Ou será que é de uma maneira que eles contam alegórica, uma melhora ou uma esperança que querem implantar na cabeça da gente, sabe? Eu sou meio Santo Tomé. Por mais que eu já tenha visto um monte de caso, por mais que eu já tenha lido um monte de coisa, por mais que eu já tenha trabalhado mediunidade e visto que pessoas saem melhor do centro espírita, por mais que eu tenha feito uma cirurgia espiritual e tenha me sentido melhor com a cirurgia, eu esbarro muito nessa questão do materialismo, da parte física que ainda predomina em mim, que tenho que ver para crer. Depois de tudo que eu passei até aqui, gente, de estudo com vocês, eu acho que a espiritualidade já deve ter perdido a paciência comigo, do tipo assim, ela só vai acreditar se acontecer com ela. Mas só não vai acontecer comigo porque eu ainda não tenho a bondade, o equilíbrio e o merecimento para isso. E a própria fé. Enquanto eu não desenvolver essa bendita fé, a melhora do meu corpo ainda está nas minhas mãos. Eu preciso melhorar para que o meu corpo melhore. Todos os casos que a gente lê sobre doença, por pior que ela seja, ela só melhora através da fé. Através da movimentação de energia positiva, através de uma transformação moral, através da superação de você mesmo, não uma superação ao próximo ou às circunstâncias, mas uma superação de você com você mesmo. Então eu leio, eu reproduzo aquilo que eu leio, eu sei que é possível pelas leituras, porém eu ainda continuo presa dentro da minha pequenez de espírito. Mas são histórias que a gente vai amadurecendo. São estudos, são conhecimentos que a gente vai amadurecendo. Tem o ditado que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora de verdade eu sei que eu vou despertar para essa questão das curas espirituais, das curas físicas através dessa mudança no nosso próprio espírito. É uma luta, mas a gente vai chegar lá.